Olá, está no ar, Davi Beltrão, o programa Dentro do Fato, que tem como nosso convidado o assessor do Ministério da Cultura, estamos falando do Paulo Brum, que também foi assessor do ex-ministro Gilberto Gil. Juntos aqui, claro, iremos falar sobre a cultura no nosso país. Lembramos aos telespectadores que para falar de cultura no país não podemos também deixar de lembrar historicamente que a cultura e esportes era antigamente ligado ao Ministério da Educação. Hoje ela ganhou a sua vida própria, tem o seu orçamento e por isso que ela teve um grande avanço na questão cultural no país, no governo Lula. Sinta-se à vontade, Paulo, no nosso programa. Eu pergunto, historicamente, como que foi que nasceu esse Ministério da Cultura desvinculado da Educação e Esportes? Perfeito, Madruga. Bem, cumprimento a todos os telespectadores, a você em especial, né, pela oportunidade e a honra que nos dá de participar desse programa. O Ministério da Cultura surge há exatamente 25 anos. O que isso representa? É emblemático, né, para nós brasileiros, porque o Ministério da Cultura surge exatamente no momento em que cai a ditadura militar. Então, nós comemoramos 25 anos no ano em que se comemora a redemocratização do país. Então, não existia no Brasil um Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura era um apêndice do Ministério da Educação. Tivemos durante muito tempo grandes manifestações, como a Semana de 22, vinculações com movimentos na Europa, enfim, culturais. Durante a década de 50, do pós-guerra, 60, 70, também uma grande ebulição com centros de cultura popular, etc., mas não tínhamos digamos, um locus, um espaço especificamente da cultura. Então, comemoramos 25 anos, né? Essa desvinculação do Ministério da Educação foi muito importante. Obviamente que isso também trouxe problemas, porque o Ministério da Cultura a cultura sai da educação, mas sai sem os recursos orçamentários para isso. Sim. O IFAM, por exemplo, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é um dos órgãos vinculados mais importantes do Ministério da Cultura, saiu também sem recursos, né? E tivemos como primeiro-ministro o José Aparecido, né, de Oliveira, que já faleceu. O segundo ministro foi o economista Celso Furtado, né? Foi muito importante ele, né, para o Ministério da Cultura, né? Um intelectual. O Antônio Aires também foi ministro da Cultura, enfim. O Ministério, nesses 25 anos, ele foi extinto, né, durante o período do governo Collor, né, ele sofreu extinção. Depois, a partir de toda uma pressão, principalmente dos artistas do Rio de Janeiro, né, Rede Globo, enfim, terminou o presidente Collor recriando o Ministério como uma secretaria especial de cultura e chamou o embaixador, na época, o embaixador Sérgio Paulo Rouanet, para formular, que hoje nós conhecemos como Lei Rouanet. Na verdade, era o único marco legal que se tinha, né, digamos, da política de cultura no Brasil. Mas ela foi, para o seu tempo, foi importante, hoje está superada. E avançou muito, foi com o ministro Gilberto Gil. Sem dúvida, né? Por quê? Exatamente isso que eu dizia. Até o governo Lula, os governos anteriores tinham como base primeiro a Lei Sarney, depois a Lei Rouanet, né? Então, não tínhamos um marco legal da cultura nacional, né? Foi a partir de um grande debate, e o ministro Gilberto Gil aí foi muito feliz, porque como um pensador, como um formulador... E ele foi para o Ministério com um grande respaldo, né? Exatamente, né? Exatamente. Um artista reconhecido... E indicado, né, por muitos internacionalmente, artistas, né? Com certeza, né? Mas foi uma escolha pessoal do presidente Lula, né? E feliz. O ministro Gilberto Gil, ele atuou também como um embaixador do Brasil, né, no exterior, né? Porque a cultura nacional, a cultura brasileira, começou a aparecer
de uma forma muito mais forte, sólida, né? Não era mais aquilo só o carnaval, a mulata, o samba, essa coisa toda, não. O ministro Gilberto Gil levou também a diversidade da nossa cultura para fora. E nos mostrou, para nós brasileiros também. E que desrotulou que a cultura é somente diversão e festa. Com certeza, né? Na verdade, a cultura ela tem um papel fundamental para a formação da cidadania, né? Para a afirmação da nossa cidadania. E o que é mais interessante aí, que o ministro Gilberto Gil também levantou, né? Trouxe à tona, e o Brasil e o brasileiro, né? É muito aberto, são muito abertos, né? Nós temos uma diversidade cultural imensa no nosso país. Nós temos o negro, o índio, que já vivia aqui, né? O negro que veio como escravo e que hoje é uma cultura da maior importância para a nossa formação, né? Uma riqueza imensa, né? Tivemos depois, bom, os portugueses, né? Também, né? Açorianos, portugueses, espanhóis também influenciaram a nossa cultura, depois italianos, alemães, poloneses, ucranianos, né? Enfim, é uma diversidade, pomeranos, né? Japoneses, né? Asiáticos, e o Brasil continua recebendo ainda toda essa diversidade. E convivemos aqui, judeus, árabes, né? Quer dizer, convivem, lutam lá, mas aqui fazem negócios, né? Convivem, são culturas que convivem na paz, né? Então isso é muito importante, né? Muito importante. Nós temos, eu não te diria que nós temos um multiculturalismo, mas o Brasil continua um país aberto, um país que recebe, né? E que nessa diversidade toda foram se configurando também outras manifestações dentro dessa diversidade. Comunidades tradicionais, populações ribeirinhas, caiçaras. Aqui no Paraná mesmo, temos caiçaras lá no Vale do Ribeira, no Paraná, né? Aqui nessa região, né? Você vai encontrar aqui no sudoeste do Paraná, né? Que era a rota, né? O caminho para a fronteira agrícola, né? Que entrou pelo Mato Grosso, passou por aqui a Coluna Prestes, sim, passou aqui na Estrada do Colono, né? No meio do Parque Nacional do Iguaçu. Quer dizer, tem uma história isso aí, né? Temos aqui nessa região a Revolta dos Colonos. O que isso representou para essa região também? Quer dizer, parte desse processo da rota, né? Acessoar surge nesse período, né? Temos aqui na força da agricultura familiar, das populações que vivem na beira do rio Iguaçu, na fronteira, né? Quer dizer, manifestações culturais próprias daqui, né? E que são da maior importância. Festas, né? Festa do plantio, alimentos que se produzem a partir dessa história toda, né? Da tradição, né? Que vem lá dos bisavós, dos tataravós, e que se produz hoje, que você só vai comer aqui nessa região. Né? Então é isso, um pouco da saída. A cultura não é só a festa, o evento, não. A cultura é muito mais do que isso. A cultura envolve a nossa vida, o nosso cotidiano, as nossas relações. Independente, né? De raça, cor e religião, certeza, todas elas com a sua importância. Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco e voltamos logo em seguida.